Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Flor do Caribe, o Samuel vai desconfiar da fala do Alberto e garantirá para o vilão que não pretende ir com ele para lugar nenhum, questionando se o Alberto pretende levá-lo à força. O Alberto vai fingir estar bastante ofendido com a fala do sogro, garantindo que não teria motivos para fazer uma coisa dessas com ele. O Samuel vai debochar na cara do vilão, mandando ele parar de ser cínico, além de jogar na cara do Alberto que o avô dele deve estar morrendo de medo, apavorado com a ideia de que o Samuel possa abrir a boca e contar a verdade sobre o passado obscuro do Dionísio. E no vídeo de hoje também veremos o Lino tomando uma atitude surpreendente, o Samuel ficando frente a frente com seu carrasco, o Alberto tendo uma atitude repugnante e a Doralice fazendo uma escolha chocante. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou do plano do Samuca para ajudar os pais a se encontrarem? Acha que o Samuca é um menino muito esperto? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Samuel vai cair no plano maligno dos vilões, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Samuel vai apontar o dedo na cara do Alberto, mandando ele tirar o cavalinho da chuva se está pensando que conseguirá calar a boca dele, porque nem o Alberto e muito menos o Dionísio serão capazes de transformá-lo em um arquivo morto. Assim, o Samuel garante para o Alberto que os vilões podem até conseguir eliminá-lo, mas nem isso salvará o Dionísio de prestar contas por tudo que ele fez, deixando claro que não está sozinho nessa, além de ameaçar o Alberto caso faça qualquer coisa contra a Esther, tocando em um fio de cabelo sequer da mocinha, já que tem outros aliados que conhecem a história dele e não permitirão que o Dionísio saia impune dessa. O Alberto vai encarar o Samuel e perguntar se com o termo outros aliados ele está se referindo ao Cassiano, apesar do Samuel voltar a debochar do vilão, deixando claro que também está estendendo o termo aos amigos militares da aeronáutica do Cassiano. Assim, o Samuel destaca que se alguma coisa acontecer com ele ou com a Esther, a situação dos Albuquerque, particularmente a do Dionísio, vai ficar muito complicada. É aí que o Alberto vai se fingir de sonso mais uma vez, argumentando que o sogro está fazendo um juízo completamente equivocado dessa história toda, garantindo que não foi até lá para sequestrar o Samuel nem levá-lo à força, ou muito menos tirar a vida dele. Assim, o Alberto explica que só foi até lá para levar o pai da Esther para ter uma simples conversa com o Dionísio, sendo apenas isso. O Samuel joga na cara do Alberto, que já até imagina o conteúdo dessa conversa, questionando o vilão a respeito de quanto é que o vilão pretende oferecer a ele para ficar de boca fechada, especificamente quantos milhões. Em seguida, o Samuel dirá que tanto o Alberto quanto seu avô estão perdendo o tempo deles. O Alberto vai se vitimizar, enchendo os olhos de lágrimas ao dizer que pode ser que o Dionísio não sobreviva, pois o quadro dele é bastante grave, sendo que tudo que o idoso pediu foi para ter uma última conversa com o Samuel, nada mais. Quase aos prantos, o Alberto garante que o Dionísio não deseja comprar o silêncio do pai da Esther nem nada disso, tendo a cara de pau de dizer que talvez seu avô esteja apenas criando a consciência de que está chegando no fim, não querendo partir desse mundo sem esclarecer essa história com Samuel. Por fim, o pai da Esther vai jogar na cara do Alberto que não há nada a ser esclarecido, estando tudo muito às claras. Assim, o Alberto dirá que tudo bem se o Samuel não quer aceitar esse último pedido do Dionísio, destacando que não pretende forçá-lo, pois tem o maior respeito por ele. E o Samuel, depois de ficar bastante intrigado com a atitude do vilão, acabará concordando em acompanhá-lo, confessando que ficou curioso para saber o que o delator tem para lhe dizer, assim como ficou ansioso para dizer algumas coisas a ele, que estão paradas em sua garganta há 70 anos.
Porém, o Samuel dirá que, como sabe muito bem com quem está lidando, pedirá para o Alberto entrar. A Esther receberá uma ligação do pai, mas estará em um sono pesado na cabana com o Cassiano, sem ouvir o celular tocar. É aí que o Samuel vai deixar um recado para Esther na caixa postal, destacando ser o Samuel Schneider, além de apontar para o Alberto que é muito bom que esse recado fique gravado. O Samuel narrará que o Alberto está na casa dele, dizendo que o Dionísio quer ter uma conversa com ele pessoalmente e que o idoso pediu para o Alberto levá-lo até lá. Assim, o Samuel dirá para Esther que, se dentro de 1 hora ele não chegar são e salvo, a Esther deverá chamar a polícia. Enquanto o Samuel grava o recado, o Alberto vai olhar para o sogro com uma satisfação implícita, como se tudo estivesse caminhando a favor dos vilões. O Samuel vai pegar um casaco e acabará acompanhando o Alberto depois de gravar o recado para Esther. A Lindaura vai dizer para o Paçoquinha e para Marinalva que tem uma surpresa para eles, explicando que estava aguardando os dois voltarem do último passeio porque não queria deixar de fazer isso naquele dia. Assim, a Lindaura conta que, graças aos esforços dos dois, juntamente com o da Thaís, entrou um dinheiro a mais no caixa que eles não esperavam, motivo pelo qual foi decidido pagar um salário condizente com esse ganho, sendo algo melhor do que o combinado. Os jovens ficaram extremamente emocionados ao saber que o primeiro salário de carteira assinada que vão receber já irá superar as expectativas, ainda mais depois de superarem um passado de quem vivia nas ruas. A Lindaura vai deixar claro que essa é uma vitória da Marinalva e do Paçoquinha, que superaram suas próprias expectativas, combinando de abrir uma conta para cada um deles onde os salários serão depositados. Porém, a Lindaura entregará um adiantamento para cada, de modo que eles possam comemorar no mesmo dia, afirmando que eles merecem depois de tanto esforço e dedicação. A Lindaura vai chegar em casa chamando pelo Samuel, mas ficará surpresa ao não encontrar o marido em casa. A Lindaura vai começar a se desesperar ao olhar em cada cômodo da casa e perceber que o Samuel não está, além de não ter deixado qualquer informação sobre seu paradeiro, coisa que não costuma ser comum. Enquanto isso, o Alberto vai levar o Samuel até o hospital onde o Dionísio estará internado, colocando o carrasco e vítima frente a frente. Os dois vão se encarar, até que o Alberto dirá que acredita que eles tenham muita coisa para conversar, decidindo aguardar ao lado de fora do quarto, fechando a porta. O Dionísio vai agradecer o Samuel por ter ido até lá, afirmando que precisa muito que o Samuel escute, pois não sabe se terá outra oportunidade para fazer isso. O pai da Esther vai encarar o carrasco e questionará o que o Dionísio quer dele, perguntando se seria o perdão. Antes de obter uma resposta, o Samuel explicará que não tem nenhum poder para absolver o vilão dos pecados dele, nem para condená-lo, infelizmente, garantindo que quem vai fazer isso será o tribunal, para onde o Dionísio será conduzido mais dia menos dia, e lá sim, o idoso vai prestar contas de tudo o que ele fez para a família do Samuel e para tantas outras perseguidas pelo exército repugnante que o Dionísio serviu com tanta dedicação, a ponto de ser condecorado. O avô do Alberto vai se fingir de desentendido, como se não soubesse de absolutamente nada do que o Samuel está falando, até que o pai da Esther jogará na cara do idoso que viu a medalha com o símbolo proibido, que deve ter sido recebida das mãos do carrasco maior. E o Samuel argumenta que quando pensa nas atrocidades que o Dionísio deve ter sido capaz de fazer para receber aquele título, chega a sentir calafrios, imaginando quantas pessoas como o pai dele, o Dionísio foi capaz de delatar, e quantas vidas inocentes ele mandou para o campo de guerra. O Samuel ficará devastado ao pensar na quantidade de pessoas que foram vítimas dos préstimos repugnantes do Dionísio ao exército odioso, apesar do idoso se manter em silêncio durante o tempo inteiro. Quando Samuel disser que vai embora, finalmente o Dionísio vai pedir para o pai da Esther esperar. É aí que o Samuel argumentará que não entende como a filha dele foi capaz de viver naquela casa, debaixo do mesmo teto que ele.
O Dionísio vai começar a simular que está passando mal, com dores no peito, gritando ao pedir para o Samuel chamar a enfermeira. Ele abrirá a porta e chamará ajuda para o avô do Alberto, sem pensar duas vezes. O Juliano vai ficar intrigado ao encontrar o Quirino acordado até tarde, se juntando a ele na sala. O Quirino revelará ao filho que achou que ele iria dormir na casa da Natália. Porém, o Juliano vai explicar que realmente pretendia fazer isso, mas que estava muito preocupado com o pai e decidiu voltar para fazer companhia a ele, imaginando que o Quirino estivesse agoniado, sem conseguir dormir por causa da Doralice. O Quirino vai revelar para o filho que não consegue entender o porquê das atitudes da Doralice, enquanto Juliano explica que pretende ir para São Paulo diretamente até Catanduva, na tentativa de encontrar a mãe de consideração. O Quirino vai agradecer a atitude dele ao imaginar que pelo menos uma explicação eles conseguirão obter da Doralice. O Paçoquinha vai com a Marinalva comemorar no Flor do Caribe, mas ao serem elogiados como um lindo casal por uma das garçonetes, a Marinalva vai cortar a moça, argumentando que eles são apenas amigos, praticamente irmãos. O Paçoquinha não ficará muito satisfeito com isso, convidando a Marinalva para dançar com ele em seguida. Os dois acabarão ficando muito próximos e o Paçoquinha quase chegará a dar um beijo nela, apesar de se conter por algum tempo. Depois da dança, o Paçoquinha finalmente vai se declarar para Marinalva e tentará beijá-la, apesar da moça se desvencilhar dele e ir embora bastante chateada. Depois que o Dionísio for atendido pela enfermeira, o Samuel decidirá partir, argumentando que vai pedir para o Alberto entrar e cuidar dele. É aí que o Dionísio vai se fingir de bom moço, pedindo para o Samuel ficar por caridade, pois precisa que o pai da Esther o ouça. O Samuel vai jogar na cara do Dionísio que ficar diante dele é uma grande tortura, apesar do idoso argumentar que, diante das acusações gravíssimas que sofreu dele e da Esther, merece pelo menos o direito de defesa. Porém, o Samuel deixará claro que nada que for dito pelo Dionísio servirá como defesa. O vilão continuará tentando apelar para o lado emocional do Samuel, como se estivesse sendo acusado injustamente, além de se fingir de humilde. O Dionísio dirá que essa mágoa, ressentimento e ódio que o Samuel nutre por ele são mais do que justificados, afirmando que no lugar dele teria o mesmo sentimento pela pessoa que tivesse feito ele sofrer tanto quanto sofreu durante a guerra. Por fim, o Dionísio vai garantir que tudo isso é apenas fruto de um terrível mal-entendido, jurando ser um lamentável engano. O Dionísio terá a cara de pau de jurar que nunca foi simpatizante ao regime ditatorial, mas sim opositor aos que ele chama de malditos. O Samuel vai debochar na cara do Dionísio, questionando se ele recebeu a condecoração por bom comportamento, enquanto o avô do Alberto jura de pé junto que ele não é o dono da referida medalha. O Dionísio dirá que se sente extremamente constrangido em revelar essa história, argumentando que a Helga, quando se casou com ele, já havia tido um primeiro marido que se chamava Klaus Wagner, um alto oficial do alto comando do exército odioso. O Dionísio argumenta que apenas pediu ao Klaus Wagner toda a documentação falsa para que o Samuel e seus pais pudessem fugir da Holanda, apesar do suposto enganador exigir uma fortuna pelo favor. Assim, o Dionísio garante que foi dessa maneira que ele salvou famílias naquela época de guerra. O Dionísio ainda diz que ficou sabendo que esse homem com quem ele trabalhava havia sido transferido do campo, motivo pelo qual não conseguiu entregar os passaportes para a família do Samuel conforme o combinado. E que quando finalmente devolveu as joias no esconderijo, já era tarde demais, porque a família do Samuel já havia sido levada pelas tropas odiosas. O Samuel acabará fingindo que se convenceu da historinha para boi dormir do Dionísio, com o idoso se dispondo a devolver todos os pertences dele, entregando o anel que pertenceu à mãe do Samuel. O Dionísio argumenta que só entregou o item para Helga quando
quando soube que não haveria mais chances de entregar aos pais do Samuel. O Dionísio conta que o anel já esteve com a Esther um dia, mas que Deus lhe deu a graça de devolver pessoalmente nas mãos do Samuel antes de partir. E o avô do Alberto dirá que o relógio de bolso do pai do Samuel já foi recuperado pela Estherzinha, como é do conhecimento dele. O Samuel dirá que da parte dele, esse é um assunto enterrado, além de agradecer o Dionísio por devolver o anel da mãe dele, dando um aperto de mãos no vilão, como se tivesse engolido a história dele. Quando o Alberto perguntar como foi a conversa dos dois, o Samuel dirá que foi altamente esclarecedora, argumentando que jamais poderia imaginar as coisas ditas pelo Dionísio, destacando que foi selado um acordo de paz. Quando o Alberto se oferecer para levar o Samuel de volta para casa, ele recusará, apesar do neto do Dionísio fazer questão de colocá-lo pelo menos em um táxi por sua conta. A Carol vai chegar com o Lino em uma pensão no Rio de Janeiro, bem no meio da chuva, e a senhora perguntará quantos quartos eles desejam. Antes que a Carol possa responder, o Lino tomará a frente da situação, para dizer que será apenas um quarto com cama de casal, deixando a Carol satisfeita com a atitude dele. Ao acreditar que os dois estão em lua de mel, a dona da pensão entregará uma caixa cheia de velas para que eles possam criar um clima romântico. O Lino vai dizer para Carol ir tomar um banho e trocar de roupa para não ficar gripada, porque na sequência ele irá também, tratando logo de acender as velas para criar um clima romântico. O celular da Esther volta a tocar e dessa vez será a Lindaura, perguntando se a filha sabe do paradeiro do Samuel. A Esther, que ainda não terá ouvido a mensagem deixada pelo pai, ficará intrigada com a situação, enquanto a Lindaura explica que não encontrou o Samuel em casa e está preocupada. A Esther vai contar para o Cassiano sobre o que está acontecendo e os dois decidirão ir juntos para a casa dos pais dela. A Carol sairá do banheiro e ficará impressionada com o clima romântico que foi criado pelo Lino no quarto. É aí que o rapaz ficará frente a frente para Carol, revelando que nunca ficou com uma mulher como ela em toda a sua vida. A Carol dirá que sabe disso, enquanto Lino continua dizendo que acreditava que estaria em um lugar muito bonito quando esse dia chegasse, apesar de nunca ter cogitado a possibilidade de estar diante de uma mulher tão linda quanto a Carol. Ela agirá com leveza ao sugerir que o Lino tire aquela roupa encharcada antes que o sonho dele se transforme em pesadelo com uma gripe. A Carol vai ajudar o Lino a tirar a roupa molhada e, nesse momento, os dois ficarão muito próximos, enquanto a Carol admite que o Virgulino Trindade dos Santos também é muito especial para ela. A Carol revela que ele é o homem mais apaixonante que ela já conheceu até aquele dia, e os dois finalmente se beijam. O Lino pega a Carol no colo carinhosamente e os dois acabam passando a noite juntos, com o rapaz deixando de lado toda a sua timidez ao ficar a sós com a Carol em um clima romântico. O Alberto vai entrar no quarto de hospital em que o avô está, imitando a forma como Samuel disse que ele havia selado um acordo de paz com o Dionísio, em tom de deboche, gargalhando na sequência. E o Alberto ainda parabeniza o avô, afirmando que dessa vez ele se superou. O Dionísio comenta com o Alberto que no começo ele teve medo de que o Samuel não fosse engolir a história dele, acreditando que o caldo pudesse entornar de vez. Porém, o Dionísio constata que, ao que tudo indica, o Samuel acreditou em cada palavra que ele disse, ficando radiante. E o Matusalém de Rodinhas ainda conta vantagem ao dizer que conseguiu reverter a situação com seu gesto grandioso de devolver o anel da Santa Mãezinha do Samuel. O Alberto questiona que história foi essa da Helga ter sido casada com esse Klaus Wagner, até que o Dionísio explica que não inventou nada, porque o Klaus Wagner chegou a ser caçado pelo mundo por crimes contra a humanidade. O Dionísio ainda conta que já estava com a Helga muito antes do suposto falecimento do Klaus Wagner, comentando que há coisas que nem o Alberto nem o mundo saberão. O Cassiano vai levar a Esther para casa e, antes de entrar, pedirá para o amado mimar muito Samuca pelo plano do garoto ter dado certo.
Ao entrar, a Esther ficará aliviada ao encontrar o pai em casa, questionando onde ele estava. O Samuel comenta que bastaria a filha ouvir o recado da secretária eletrônica que saberia do paradeiro dele. A Esther diz que o pai foi muito corajoso ao aceitar o convite do Alberto para acompanhá-la no meio da noite, enquanto Samuel argumenta que foi justamente por esse motivo que deixou o recado na frente do Alberto. O Samuel explica que o Dionísio inventou até um tal de Klaus Wagner, que teria sido o primeiro marido da Helga, para enganá-lo e justificar a existência da medalha da mansão. A Esther fica revoltada com a baixeza do Dionísio, enquanto Samuel explica que fingiu ter acreditado para que o idoso se desarme, de modo que ele e a Esther continuem procurando provas contra os vilões. A Carol vai acordar o Lino com um beijo carinhoso, enquanto o rapaz afirma que estava tendo um sonho lindo, além de perguntar se a partir de agora eles estão juntos para valer. A Carol afirma que só se o Lino não quiser, enquanto ele garante que seria louco se não quisesse uma mulher feito a Carol. Em seguida, os dois se arrumam para ir até a feira de São Cristóvão procurar a Maria Adília. O Juliano arruma as malas para viajar e, antes de sair, recebe uma ligação da Doralice. Ela pede desculpas para a família e diz que estava atrapalhando a vida de todos por não estar bem. A Dora promete que voltará quando melhorar, apesar de não poder fazer isso agora, precisando ficar sozinha. E quando Juliano passar o telefone para o Quirino, ela vai desligar a chamada e se recolher em um monastério. E aí, pessoal, será que o Lino e a Carol vão encontrar a Maria Adília? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários.